Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Sim, essa voz que você está escutando é a voz de quem acordou não faz muito tempo. Como você está hoje? Eu espero que você esteja bem e que Deus, em nome de Jesus, te abençoe para que não apenas esse dia, mas durante toda essa semana, você possa escutar a voz do Senhor e você possa receber dele as direções que você precisa para tomar as decisões corretas. Deus abençoe muito você. Hoje nós vamos meditar no capítulo 6 do livro de Números. E este capítulo vai tratar principalmente de dois assuntos. Um deles é o voto do Nazireu e o outro é a questão da bênção. Então já começa falando de decisões, como eu acabei de falar para você agora. Que Deus te ajude com as suas decisões. O início do capítulo vai falar para a gente a respeito de uma decisão, ou seja, caso alguém decidisse fazer um voto e assumir para si o nazareado, essa palavra, olha, eu vou dizer para vocês, quando eu estava lendo o capítulo e gravando para vocês a leitura, falar nazireado sem errar foi bem desafiador. Bem, mas os votos, vamos dizer assim, eles eram feitos diretamente ao Senhor. Claro, era público, né? As pessoas tomavam conhecimento, mas essa passagem ela vai trazer para a gente o voto do Nazireu, que era uma dedicação que o indivíduo, a pessoa, fazia. E olha, o texto vai dizer para a gente que podia ser homem ou podia ser mulher. E era um voto voluntário. Era uma maneira, gente, das pessoas se consagrar ao Senhor, sinalizar publicamente que estavam separadas para o Senhor. Então, poderia ser por um tempo limitado, poderia ser por toda a vida. Talvez quando você escute falar do voto de Nazireu, você lembre imediatamente de Sansão. Mas aqui no livro de Números vai ser descrito para a gente como que a pessoa procedia, quais eram os compromissos que ela assumia ao dizer, olha, estou fazendo um voto a Deus. Podia ser homem ou mulher, podia ser por tempo ilimitado ou por um período de tempo, como eu disse. Agora, Números vai deixar para a gente bem claro quais eram as restrições. As pessoas precisavam pensar antes de falar publicamente ou para o Senhor, né? Não apenas publicamente, mas para o Senhor queriam fazer um voto. E quais eram essas restrições? Bem, elas não deveriam comer nem beber o fruto da vinha, ou seja, nem vinho, nem vinagre ou suco. Havia uma restrição, eles se comprometiam de não tomar do fruto da vinha. Eles não deveriam cortar o cabelo, que era um sinal aparente, vamos falar dessa maneira, de consagração. E também eles não deveriam tocar em cadáver, nem que fosse um membro da família. Então veja bem, assumir um voto diante do Senhor era uma coisa muito séria, porque no geral, né, assumir um voto, quando você assume esse compromisso diante de Deus, você está assumindo os riscos, você está calculando os riscos, mas é claro, imprevistos acontecem. Inclusive esse próprio capítulo menciona um imprevisto, porque não era permitido que o Nazireu tocasse no morto. Mas, e se por uma acaso acontecesse um acidente, a pessoa cai morta do seu lado? Então, o próprio texto vai prever essa possibilidade. Sim, a pessoa teria que ir diante do sacerdote, oferecer ali o seu sacrifício de purificação e tudo mais, para consertar. Porque, afinal de contas, uma pessoa cai morta do lado da pessoa que estava fazendo um voto, era realmente um acidente. Não era a pessoa pecando propositalmente e quebrando o seu voto diante de Deus. Então, a pessoa que resolvesse fazer um voto diante do Senhor, o que ela estava fazendo? Bem, ela estava se consagrando, que é exatamente esse o significado da palavra nazireado. A palavra hebraica, gente, significa abstinência ou temperança, segundo o Russell Shedd.
Então, essa pessoa, ela estaria o quê? Se consagrando ao Senhor, separando-se diante de Deus. A Bíblia, aqui nesse capítulo, né, Moisés não vai acrescentar para a gente exemplos de pessoas que fizeram esse voto para a gente pensar, poxa, olha, teve uma lista de pessoas que fez isso durante o período em que eles estavam no trajeto até a Terra Prometida. Mas aqui o que nós vamos ver são mesmo as regras sendo estabelecidas. E quando passasse o tempo, quando chegasse o tempo de realmente entregar, de ter cumprido o seu voto, aí as pessoas iriam então oferecer sacrifícios. E quando eu estava relendo este capítulo, eu vi que na minha cabeça, gente, é como se fosse um momento realmente de festa. O final do voto é no final de diante do Senhor com o holocausto, com oferta pelo pecado, com oferta pacífica, com oferta de cereais e libações. Está tudo lá entre o versículo 14 e o versículo 15. Ou seja, a pessoa chegava diante do sacerdote, feliz por ter cumprido diante de Deus aquilo que havia se proposto. Só fazer uma observação que me veio na cabeça, um pensamento agora. O voto, gente, era uma consagração por parte da pessoa diante de Deus. O voto não significava, queridos, o homem fazendo algo para mudar Deus, ok? Talvez, não sei se você pensa alguma coisa desse tipo quando você me escuta falar sobre voto, como se fosse assim, eu vou fazer um voto de que eu vou ficar um ano vou pegar um voto, enfim, aleatório que vem na minha cabeça. Eu vou ficar um ano sem cortar o cabelo para me consagrar ao Senhor. Ok. Você faz esse voto diante de Deus. Agora, ok, é uma maneira que você coloca diante de Deus. Deus, eu vou ficar sem cortar meu cabelo por um ano. Eu vou ficar sem usar brinco por um ano. Agora eu estou falando uma coisa aleatória. Tá. O nosso voto, queridos, não faz Deus fazer algo em troca. Eu acho que isso é legal de ficar claro. Eu vou ficar um ano sem comer tal coisa porque eu quero que Deus faça tal coisa. Não funciona assim, ok? O voto do nazireado está falando de consagração. Era o homem simplesmente dizendo a Deus, Senhor, eu faço isso porque eu me separo desta prática como uma oferta ativa, vamos falar dessa maneira, né? Realmente me consagrando ao Senhor. Apenas isso. Então ele chegaria diante do sacerdote, diante de Deus com todas essas ofertas, e então raparia o seu cabelo, queimaria esse cabelo, para não ficar se gloriando com esse cabelo na mão, e então, depois de tudo isso, seria feita uma oferta movida diante de Deus, e pronto. O seu voto estaria terminado, e inclusive, no finalzinho do versículo 1 vai ser dito que o seu voto seria conforme a lei, né? E no versículo 21 vai dizer, conforme as suas posses. Então, caso não tivesse posses suficientes para fazer todas essas ofertas, ok, haveria um equivalente. Então, o primeiro assunto do capítulo é isso. Um voto feito pela pessoa, chamado nazireado, ou seja, uma consagração, que teria o desejo de se aproximar de Deus, se abstendo dessas três coisas que eu havia dito para vocês, né? O fruto da vide, de cortar cabelo e de aproximar-se do morto. E aí, então, a gente vai para o final do capítulo, que é o segundo assunto, que é do versículo 22 ao versículo 27. Bem, se o primeiro assunto já é importante, porque eu acho muito legal essa ideia de que o Senhor estabeleceu no livro de Números algumas características para o voto. Olha, se você quiser se consagrar a mim, você pode fazer assim. Foi isso que o Senhor falou. Só que a segunda parte do capítulo também é tão importante, porque fala de uma bênção. Gente, a palavra bênção, ela carrega um peso, porque ela não é uma palavra aleatória. Quando a gente fala de bênção, de abençoar, a gente está falando do fato de que uma pessoa declara sobre a outra algo de Deus. E quem pode cumprir esta palavra que está sendo declarada é o próprio Deus. Mas existe um humano, assim como você e eu, que está declarando essa verdade. Nós fazemos isso com os nossos filhos ou com os nossos cônjuges quando saem para trabalhar. A gente diz, Deus te abençoe, por exemplo. Tenha um bom dia de aula. Que o Senhor Deus te abençoe, que você lembre tudo que você estudou para poder fazer essa prova. Que Deus te abençoe quando você estiver fazendo teatro, para que você lembre o que você tentou memorizar. Ou seja, a palavra de bênção tem a intenção de traduzir o desejo do nosso coração,
Mas não porque nós podemos abençoar o próximo, mas porque a gente recorre a Deus, que é o Todo-Poderoso, porque quem abençoa é o maior, não é verdade? E nós, por nós mesmos, o que podemos fazer, não é verdade? A gente pode desejar que os nossos filhos tenham um bom dia de aula, mas quem faz com que esse dia seja realmente bom é o Senhor. Então a bênção, ela tem a intenção, ela sai de um coração que teme a Deus e que sabe que Deus é o que pode abençoar. E ela toca as pessoas abençoadas, porque Deus é quem, vamos dizer assim, completa a medida da bênção. Ele é que traz a realidade, a palavra proferida. E aqui o Senhor vai falar para Moisés que Moisés devia falar para Arão. Olha só, Arão e os seus filhos, eles deveriam abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira, ok? Então aqui Deus estabelece uma maneira de abençoar. E então, nos 3 versículos 24, 25 e 26, vai aparecer 3 vezes a palavra Senhor. E veja bem, olha o que está escrito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz. Olha que linda esta bênção, meus queridos. Então, os sacerdotes iriam, através desta bênção, como diz o versículo 27, pôr o nome de Deus sobre os filhos do Senhor. E aí, sobre os filhos de Israel. E o versículo 27 termina dizendo, e eu os abençoarei. Olha que lindo, a palavra saindo da boca de um homem, essa palavra que foi o próprio Deus que deu, seria posta sobre os filhos de Israel, e o Senhor iria cumprir esta bênção. E quando fala o primeiro versículo, que é o 26, é muito claro, o Senhor os abençoe e os guarde, porque o único que pode trazer a bênção e a proteção, e este guardar, realmente é Deus. Nós fazemos a nossa parte, não andando na beirada da calçada, vamos falar dessa maneira, né? Nós buscamos estar longe do perigo, mas quem realmente abençoa e guarda é Deus. O segundo versículo, que é o 25, né, o segundo versículo da bênção, fala que quando diz o Senhor resplandecer o seu rosto sobre vocês e ter misericórdia de vocês, traz, queridos, eu acho que 2 coisas muito fortes e relacionadas e que são importantes. Imagina o rosto do Senhor, imagina o seu resplandecer, imagina a face de Deus diretamente apontada para você, resplandecendo sobre você. Isso significa a sua graça, queridos, que está acompanhada do tenha misericórdia de vocês, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Santo, Poderoso, Majestoso, resplandecer o rosto dele sobre nós, significa que nós seríamos fulminados no Antigo Testamento se não fosse pelo sacrifício de animais e na Nova Aliança se não fosse o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. E eu e você, nós carecemos da glória de Deus. Nós necessitamos do sacrifício de Jesus Cristo. Mas esse texto diz que o rosto do Senhor resplandeça sobre você e que Ele tenha misericórdia de você. E esta é a palavra. E Deus completa esta palavra, tendo misericórdia de nós. E do versículo 25, quando diz o Senhor sobre vocês levante o rosto, querido, está falando do meu ponto de vista, diretamente. Eu quero que você imagine um rei, alguém investido de toda a autoridade e de todo o poder, sentado num trono e governando o reino. O rei levantar os olhos sobre um súdito era algo muito grande. Um súdito ser digno de receber o olhar do seu Senhor, estou falando em termos humanos, é muito grande. Agora imagina, eu e você recebemos o olhar do Criador do Universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é algo grandiosíssimo. E não apenas Ele levantar o seu rosto sobre nós, mas Ele nos dar paz. Porque sim, os olhos de um rei sentado no trono, um rei comum, poderia significar juízo. O rei poderia estar olhando para a pessoa diante dele
e estar preparando para executar juízo. Mas aqui, quando o Rei Supremo olha para nós, o que ele diz na sua bênção é que nós receberíamos paz. Não é necessário ter medo, apenas a confiança de que o resplandecer do rosto dele sobre nós e o seu olhar sobre nós traz sobre nós misericórdia e paz. E esta era a bênção que o povo recebia da parte de Arão. E quem foi que ensinou essa bênção? O próprio Deus Criador, que sabe o quanto nós precisamos dessa bênção. Lindo capítulo, não é? Muito bem, eu gostei muito. Que Deus abençoe muito você em nome de Jesus e a gente se vê aqui amanhã, se o bom Deus permitir. Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!